2 de março de 2014. Em noite de Luiz Fabiano, São Paulo goleia o Audax e garante vaga para a próxima fase do Paulistão. Jadson e Luciano tomam conta do jogo, fazem 4 gols no Linense e deixam o Corinthians vivo na luta pela classificação. Hoje é dia de clássico, Palmeiras e Portuguesa, com o retorno de William Magrão, mas sem Wanderson no meio-campo. No Verdão, a expectativa é pela vitória, para quem sabe terminar a rodada com a melhor equipe do campeonato. No líder Santos, a ordem é conter a euforia e manter os pés no chão para o jogo de daqui a pouco contra o Mojimirim. Continue com a gente, nós voltamos já já! Olá, boa noite. O Gazeta Esportiva desta quinta-feira começa falando do São Paulo, que sofreu um pouco no primeiro tempo, mas nos 45 minutos finais foi arrasador. Fez 4-0 no Audax com mais uma partida inspirada de Luiz Fabiano, que marcou 2 gols e ajudou o tricolor a garantir uma vaga antecipada para as quartas de final do Paulistão. Veja na reportagem de Alexandre Silvestre. Na véspera, joguinho de cena. Ô Reinaldo, com a volta do Ganso, São Paulo perde um pouco de pegada, mas ganha em criatividade. Como é que o Muricy está armando essa defesa aí? Não sei, se o Ganso volta, ele volta? Não sei. No dia seguinte, fim de blá blá blá. Ganso confirmado, titular, e bate na trave logo no primeiro minuto. O camisa 10 não é bobo e faz o que o Muricy pede. Pressionar a saída de bola do Audax, que não dá chutão. É legal de ver, de se usar é difícil. Porque isso aí tem que ter o coração, meu. É que o Diniz é novo ainda, eu sei que ele é nervoso, toda hora ele vai expulso, eu sei como é que ele é. Mas ele tem um coração muito bom. O que eu acho que a hora que é feito isso é um pouco arriscado demais. Isso está mostrando nas vezes que o Audax joga contra algum time que vai pressionar. Rogério também é pressionado aos 8 do primeiro tempo, para esquentar. Depois da roubada de bola, assistência do Paulo Henrique e Luiz Fabiano vacila e pede pênalti. Será? Olha o terceiro amarelo, hein, meu centroavante? No final de semana tem clássico. Na volta, Rogério e Rodrigo Caio salvam o São Paulo. De escanteio, sem querer querendo, a bola teima em não ir para a rede. Ganso, além de armar belas jogadas com toquinhos de efeito, morde, ajuda na marcação. O jogador que se dedica, o jogador que vai para dentro do campo e luta pelo time, o jogador que pensa no time tem chance. O jogador que vai hoje mais ou menos no time não dá. E o time de Osasco arrisca passes com o goleiro ali na cara do gol. Interessante e perigoso. O goleiro é muito amigo e André Castro expulso. O goleiro Felipe Alves insiste. Palhaçada, menos, meu filho. E no lance seguinte, não pega a testada de Luiz Fabiano, aos 6 da etapa complementar. Pabon, que meteu por cima no primeiro gol, agora enfia por baixo. E o matador amplia 2 minutos depois. Mais 3 golzinhos e Luiz Fabiano vira o terceiro maior artilheiro da história do clube. Desde quando nós voltamos, ele não ficou nem um dia fora do treinamento, nenhum dia. E isso aí é reflexo no campo, não tem jeito, cara. O cara tem que trabalhar hoje, tem que treinar, porque o futebol hoje é de muita velocidade, é de muita pegada, é muito intenso. Então, se o cara não tiver o mínimo de condição física, não tem chance nenhuma de jogar hoje. O Felipe Alves, não satisfeito, repete a dose. Oswaldo agradece. Mas não é só o goleiro do Audax que entrega o ouro. A defesa se contamina e Souza entra com bola e tudo.
Com a goleada, o São Paulo está nas quartas de final do Campeonato Paulista. E mesmo cumprindo tabela daqui para frente nesse restante da primeira fase, que venha o Corinthians na próxima rodada. Boa noite, Godoy. Boa noite, Michele. Boa noite você em casa acompanhando o nosso Gazeta Esportivo. São Paulo, com a vitória de ontem, Godoy garantiu matematicamente a classificação à próxima fase. Não é novidade para ninguém. E dentre tudo que a gente observou nessa reportagem do Alexandre Silvestre, vou destacar 2 pontos. O primeiro deles, Luiz Fabiano. O Muricy foi feliz na coletiva, a gente já vinha acompanhando o Luiz Fabiano, é um outro jogador em relação à temporada passada, e o Filipão vai ficar atento e tem que ficar atento ao Luiz Fabiano, porque é um jogador que tem experiência, é um jogador que sabe fazer gols, já participou de Copa do Mundo, foi o último centroavante da seleção brasileira. E o Fred, apesar da família escolar, não vive um bom momento. Nós temos aí mais 4 meses, daqui a pouco começa Campeonato Brasileiro, jogos mais importantes, e o Fred não vem numa condição clínica também muito boa. O Luiz Fabiano tem que continuar nessa toada fazendo os seus gols, porque a oportunidade ela não avisa quando vai passar. Então não será surpresa se de repente surge uma oportunidade ao Luiz Fabiano. E sobre o Fernando Diniz, esse esquema aí que para muitos parece suicida, o Fernando Diniz está coberto de razão, Godoy. Estão achando que o cara é louco, ele não é louco. Aqui, hoje eu assisti a Bandeirantes, Sport TV, ESPN, enfim, todos os colegas falando do Audax. Quem fala do Comercial de Ribeirão Preto? Quem fala do Botafogo? Então, o Fernando Diniz colocou a cara a tapa e está todo mundo discutindo esse esquema dele. Claro que não é um esquema talvez para time grande, como disse o Muricy, talvez aperfeiçoado sim. Então o Fernando Diniz é a grande revelação desse Campeonato Paulista para mim. E ele é inteligente, ele não é louco. De louco o Fernando Diniz não tem nada. O esquema é bom, pode ser aprimorado com o melhor material humano. Ou seja, estamos abrindo o Gazeta Esportiva falando do Audax. Com todo respeito, ninguém fala do Ituano, ninguém fala do Comercial, ninguém fala do Botafogo, mas do Audax todo mundo está falando, e não é só na Gazeta. Boa noite, Godoy. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. Boa noite para você que está de olho na Gazeta Esportiva. Quero ver me chamar agora de Reginaldo Rossi. Deu uma ajeitada aqui. Deu um tapa na criança aí. Deu uma ajeitada aqui e tem mais, hein? Eu não tenho Facebook. O que existe aí na praça é falso. Eu não tenho esse negócio, tá bom? O São Paulo ganhou de goleada para a alegria do Zé Mauro Negro lá da Baltec, mas foi um desespero, um sufoco. Se o Felipe Alves não jogasse para o São Paulo ontem, o São Paulo não teria encontrado tanta facilidade, não. O goleiro do Audax estava empavonado ontem. O São Paulo tem o Pavão e o Audax tinha um pavão no gol lá, porque o cara é bom pra caramba, sabe jogar com o pé, mas ontem tava cheio, jogar perto do meu ídolo, Rogério Ceni, entregou o ouro, entregou a rapadura, E a expulsão do zagueiro do Audax também foi inventada, arrumada pelo seu Antônio Rogério Batista do Prado, porque não foi lance nem para amarelo, imagine pro segundo amarelo e vermelho. Mas ele poderia ter marcado pênalti no Luiz Fabiano, que ninguém ia reclamar. Não marcou, não fez falta, mas se tivesse marcado só na televisão, que dá para ver, com recurso eletrônico, que não foi pênalti. Contra o 15 de Piracicaba, mesmo o Luiz Fabiano caiu daquele jeito e o árbitro marcou. Talvez por esse motivo o Rogério do Prado não tenha marcado ontem. Parabéns ao São Paulo. E outra coisa, Luiz Fabiano, só se o Fred empacotar, senão não tem jeito. O homem quer ele lá. O homem quer ele. Isso é verdade, mas tem que ficar atento, Muito bem, o Corinthians está mais vivo do que nunca na luta pela classificação, sob o comando de Jadson, que marcou 2 gols, e o mais novo xodó da Fiel, Luciano, que fez outros 2. O Timão passou fácil pelo Linense e conquistou a 4ª vitória seguida no Paulistão. Em Lins, o Corinthians visitou o Linense e nem tomou conta do adversário. Jadson estava com o pé calibrado e fez 2 belos gols em sequência. O primeiro num chute de fora da área. E o segundo numa bela cobrança de falta, um chute indefensável. O camisa 10 corintiano estava inspirado e achou Luciano livrinho na direita para fazer o terceiro do Timão. Outro golaço. E para fechar a noite, no segundo tempo, Fagner fez boa jogada pela lateral e cruzou na medida para Luciano cabecear bonito. O segundo dele e o 4º do Corinthians. E ficou nisso. Corinthians avassalador 4, Linense lutando contra o rebaixamento 0.
a melhor atuação do Corinthians no ano. Essa é a parte mais importante, porque o técnico sempre enxerga a partir de uma questão coletiva. A gente sabia que precisava ir subindo os degraus dentro da temporada e da competição. E conseguimos, né, a partir de um determinado momento, começar a render bem, começar a vencer. E essas vitórias trouxeram o nosso crescimento na pontuação e na tabela. O Corinthians até que enfim está engrenando o time que está sendo remontado pelo Mano. Já descobriu o que tinha no vestiário, porque o problema era no vestiário, era no relacionamento. Descobriu, tchac-tchac aqui, igual eu cortando aqui, pra lá e pra cá, tira daqui, encosta de lá, manda embora um, traz outro. E deu certo e está dando certo. E o Corinthians tem por obrigação chegar em primeiro lugar no grupo. Se vai dar ou não vai dar, não sei. Mas tem por obrigação, pelo que tem, pela estrutura, chegar em primeiro lugar. Agora está no momento de graça, porque até o cara que não sabia o nome dos companheiros aí chamava os caras pelo número da camisa, já está fazendo gol, já é goleador, já é artilheiro do time, Garrafa. Ontem o Chico até dizia, não, é melhor preservar o garoto, fez 2 gols, mas tem que colocar o Emerson, porque é responsabilidade. E eu defendi, claro, mas ninguém tem bola de cristal, eu defendi que tinha que apostar no menino. E a estrela está aí. Jogou bem, ó. E outra coisa, esse gol aí não é gol de curioso. Dá uma olhada, ele meteu a bola. Gramado irregular, a bola vem quicando. O cara sabia o que ia fazer. E no segundo gol que ele faz de cabeça, ele dá no contrapé do goleiro. Se vai virar um belíssimo jogador, é uma outra questão. O maior problema referente a esse garoto Luciano, Godoy, você conhece o mundo do futebol tão bem quanto eu, e até mais, porque teve dentro de campo ali, né? Conhece ali como é que é o convívio da boleirada. É o fora de campo desse garoto. Porque já ficou bonito, não é? Ele chegou de uma forma, já ficou lindo, não, mas já ficou maravilhoso. E rico. Rico, né? Já gritaram o nome dele. Então é saber administrar. Parece que mora com a família, papai, mamãe, namorada tá vindo. Na redação falaram que a namorada não aguenta até o mata-mata. Mas, enfim, vamos deixar que ele siga a vida dele. Porque o cerco vai ser grande, a pressão vai ser grande, Godoy. Então tem que falar pra ele o seguinte, você comeu o osso até agora, trata de continuar com a rapadura lá, hein? Não vai querer já trocar por um filé mignonzinho desses bombonzinhos que tem, não? Que aí só quer a tua grana, hein? Esse é o problema. Bom, você que está em casa, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. A pergunta é sobre o duelo que promete agitar o Campeonato Paulista no próximo domingo. Qual será o resultado do clássico entre Corinthians e São Paulo? Vitória do Corinthians, empate ou vitória do São Paulo? Garrafa? Bom, não sou ele ficar em cima do muro não, mas acho que dá empate. Godoy. O meu voto é o voto do Felipe, filho do Carlos e da Mara, que o Felipe tá apaixonado por você, Isabela. Tá pedindo em casamento, Isabela. Mas não é minha neta, não. Viu, Isabela? O Felipe, filho do Carlos e da Mara. É um pedido ao vivo aqui? Pedido ao vivo. O Felipe falou, Godoy, pede ela em casamento pra mim. Mas é pro Felipe. E o voto do Felipe é no Corinthians. Não, o voto do Felipe é no São Paulo, porque o Felipe vai jogar no Palmeiras. Então o voto dele é no São Paulo. E só uma coisa, Michele. Na Isabela. E só uma coisa rapidinha. O Jadson, em alguns dias de Corinthians, já jogou muito mais do que o Pato em um ano de timão. Já marcou mais gols, acho também, né? Bom, a enquete vai ficar no ar até o final do programa de amanhã. Jadson, que caiu como uma luva no time do Coringão. Ontem a bola rolou em mais 5 jogos pelo Campeonato Paulista. Em Itápolis, o Oeste venceu o Paulista por 2-1. Confira agora os gols das outras partidas. Atlético, Sorocaba e Botafogo abriram a 12ª rodada do Campeonato Paulista e o time de Ribeirão Preto deixou bem encaminhada a classificação para a próxima fase, ao vencer a partida por 1-0. Gol de Leandro aos 18 minutos de jogo. E o Comercial deu uma bela ajuda ao rival Botafogo, vencendo o Ituano por 2-0 no Palma Travassos. Gols de Marcelo Toscano aos 10 minutos do primeiro tempo e de Grafite, que acertou uma bomba de fora da área nos acréscimos da etapa inicial. Com o resultado, o Comercial deixou a zona de rebaixamento. Em Bragança Paulista, o time da casa saiu na frente contra a Ponte Preta aos 28 minutos de partida com André Astorga de cabeça após cobrança de escanteio. Aos 43 minutos do primeiro tempo, Magno Cruz arriscou de fora da área e acertou o cantinho do goleiro Roberto. E ficou assim, Bragantino 2, Ponte Preta 0. Chuva de gols no 1º de maio. O São Bernardo abriu o placar contra o Rio Claro aos 7 minutos de partida na cobrança de falta precisa do lateral Eduardo. O time da casa fez mais um na sequência, com Marino completando o cruzamento da esquerda.
O Rio Claro descontou aos 25 minutos. Rafael Costa bateu falta, a bola desviou na barreira e o goleiro Wilson Júnior ficou batido no lance. Não deu nem tempo de comemorar e o São Bernardo fez o terceiro com Badi, após desvio de Elionar Bombinha. No início da etapa complementar, o time do interior fez o segundo no chute de longe de André Luiz. Logo em seguida, veio o empate do Rio Claro. Léo Costa cruzou e André Luiz deixou tudo igual no ABC, 3-3. 5 minutos depois, a virada do Rio Claro, com Léo Costa chutando de primeira, rente à trave do goleiro Wilson Júnior. E o time do interior ainda fez o quinto, aos 13 da segunda etapa, com Robson aproveitando o cruzamento de Léo Costa. Mas o Tigre não estava morto e descontou em seguida. Cruzamento da esquerda para a cabeçada firme de Careca. E aos 37, Márcio Diogo também de cabeça deixou tudo igual no ABC Paulista. São Bernardo 5, Rio Claro 5, placar final. Hora de falar da seleção brasileira que encarou ontem em Joanesburgo, África do Sul, e não decepcionou ao golear os anfitriões da Copa do Mundo de 2010. Neymar chegou a marcar a marca de 34 gols em 54 jogos com a camisa amarelinha. Já a novidade da equipe, o volante Fernandinho, aproveitou bem a chance dada por Felipão. Veja os gols. Jogando de amarelo no primeiro tempo, o Brasil saiu na frente da África do Sul logo aos 9 minutos. Hulk deu bom passe para Oscar, que só deu um totozinho para fazer 1-0. O segundo gol veio com Neymar, que recebeu na entrada da área e bateu de esquerda. Na volta do intervalo, já com a camisa azul, Fred deu ótimo passe para Neymar fazer de cobertura o terceiro do Brasil. O quarto da nossa seleção veio nesse golaço de Fernandinho, lá no ângulo do goleirão. E para fechar a conta, Daniel Alves cruzou, Jô ajeitou de cabeça e Neymar fez mais um. Hat-trick de Neymar e 5-0 placar final. 23 amistosos agitaram o mundo do futebol ontem. As 32 seleções que estarão no Mundial do Brasil entraram em campo. Em Madrid, a Espanha venceu a Itália por 1-0. Em Paris, a seleção da casa bateu a Holanda por 2-0. Confira agora os gols de alguns outros amistosos. Começamos o show de gols nos amistosos que agitaram o mundo nessa super quarta, com a vitória magra da Alemanha sobre o Chile em Stuttgart. 1-0, com Mário Götze balançando as redes aos 16 minutos do jogo depois de receber belo passe de Özil. Mesmo placar da vitória da Inglaterra sobre a Dinamarca no estádio de Wembley, templo do futebol inglês. Aos 36 minutos do segundo tempo, Adam Lallana cruzou na medida para Sturridge, de cabeça, definir a partida. 1-0 Inglaterra. Quem conseguiu um bom resultado foi o Equador, que começou muito mal o jogo contra a Austrália, disputado em Londres. Aos 7 minutos, Tim Cahill, de cabeça, colocou os australianos na frente. Aos 14 minutos, Miles Jedinak, batendo pênalti, fez 2-0. E logo em seguida, Tim Cahill, mais uma vez de cabeça, marcou o terceiro. Mas no segundo tempo, a vitória que parecia fácil começou a ruir aos 11 minutos, quando Martínez descontou para os equatorianos. Castillo, em cobrança de penalidade, fez o segundo dos sul-americanos. O empate aconteceu aos 31 minutos, com Valência completando o cruzamento da direita. E a virada veio já nos acréscimos. A defesa australiana marcou bobeira e a bola acabou sobrando para Mendes definir o marcador. Equador 4, Austrália 3. Já a Colômbia decepcionou ao ficar no empate com a Tunísia jogando em Barcelona. Aos 19 minutos de partida, James Rodrigues, batendo pênalti, colocou os colombianos em vantagem. Mas os africanos aproveitaram a falha do goleiro para deixar tudo igual aos 35 minutos do primeiro tempo. Colômbia 1, Tunísia 1, placar final. Empate também na partida entre Bélgica e Costa do Marfim. Jogando em casa, os belgas saíram na frente com Fellaini de cabeça aos 16 minutos de jogo. No começo da segunda etapa, Nainggolan errou o cruzamento, mas o goleiro marfinense deu uma mãozinha e colocou a bola para dentro. 2-0 Bélgica. A reação dos africanos começou aos 28 minutos, com Drogba aproveitando uma sobra na pequena área.
E nos acréscimos, Gradel, depois da zaga afastar mal, deixou tudo igual. 2-2 e ficou nisso. Outra decepção foi o desempenho dos Estados Unidos contra a Ucrânia. Jogando no Chipre por conta do clima de tensão política em território ucraniano, os europeus abriram o marcador com Yarmolenko aos 11 minutos do primeiro tempo. E Devic, aos 21 minutos da etapa final, precisou chutar 2 vezes para definir a partida. Ucrânia 2, Estados Unidos 0. E a Argentina também ficou devendo no empate em 0-0 contra a Romênia. Lionel Messi só conseguiu chamar a atenção pela indisposição estomacal durante a partida. A bola rolou também pelo Brasil afora. No Campeonato Carioca, o Flamengo ganhou mais uma e continua na ponta da tabela. Em Minas, teve goleada do Cruzeiro e no Campeonato Paranaense, o Coritiba empatou, mas segue na liderança. Confira os gols dos estaduais. Em Volta Redonda, o Flamengo, sem 7 titulares, venceu o Bom Sucesso por 2-0 e se solidificou ainda mais na liderança do Campeonato Carioca. Os gols rubro-negros foram marcados por Alexandro e Nixon. O Vasco da Gama também foi bem na quarta-feira de cinzas. Com gols de Edmilson e André Rocha, o gigante da colina venceu o Resende por 2-0 em São Januário e assumiu a 3ª colocação do estadual. Mas quem arrasou mesmo ontem foi o Fluminense. Jogando no Maracanã, o tricolor não teve a menor piedade com o friburguense e enfiou uma goleada de 5-1. Walter, Conca e Bruno fizeram para os donos da casa no primeiro tempo, enquanto Rômulo descontou. Já na etapa final, Wagner e Marcos Júnior fecharam a tampa do caixão. O time do técnico Renato Gaúcho está em 2º lugar no Carioca. Pelo Campeonato Mineiro, em Muriaé, o Cruzeiro viajou 300 quilômetros de ônibus e soltou a máquina de fazer gol. Vitória por 4-1 sobre o Nacional. Os 3 primeiros da Raposa foram feitos por Elber, Marlone e William. Patrick fez o de honra dos donos da casa e Souza encerrou a goleada. Quem também venceu, mas de maneira mais modesta, foi o Atlético Mineiro no Independência. Os gols de Josué e Neto Berola garantiram a vitória do Galo por 2-0 sobre a Caldense no Independência. No Campeonato Paranaense, o Coritiba recebeu Prudentópolis no Couto Pereira e Thiago Henrique abriu o placar para os visitantes. Ainda no primeiro tempo, Germano deixou tudo igual, aproveitando a falha do goleiro. Na etapa final, Vinícius deixou Prudentópolis novamente na frente. E se não fosse por esse gol salvador de Keirson, a situação teria ficado preta para os donos da casa. Final, Coritiba 2, Prudentópolis também 2. E você que acompanha o Gazeta Esportiva, fale com a gente, mande a sua mensagem, dê um alô para a nossa equipe pelo Twitter, @Gazesportiva. Tem também o nosso canal no YouTube, youtube.com/AGazeteSportivaTV e no Facebook, a página é facebook.com/GEsportivaNet. E amanhã, às 1h30 da tarde, tem mais uma edição da Super Mesa Esportiva, o nosso hangout do Google Plus, em que você tem a oportunidade de conversar com a nossa equipe através da internet. O bate-papo é transmitido ao vivo através do endereço google.com/MaisTVGazeta. Amanhã o nosso querido Chico Lang estará presente, o repórter Luiz Henrique Gurian, o editor Matheus Ormeni e o produtor Guilherme Camarda. O bate-papo começa às 1h30 da tarde. A nossa equipe espera por vocês. Santos, dono da melhor campanha do Paulistão até o momento, os comandados de Oswaldo de Oliveira tentam garantir vaga antecipada, assim como São Paulo, para a próxima fase da competição. O Peixe encara hoje à noite o Mojimirim do Celso Cardoso, que está sem voz, fora de casa, e o Osmar Garrafa traz para a gente as informações. Mena, que está com a seleção chilena, é o único desfalque do Santos para a partida dessa noite contra o Mojimirim em Mogi. No último treinamento antes desta partida, o técnico Oswaldo de Oliveira não fez mistério e confirmou a equipe. Não tem segredo não. Vai jogar o Cícero de volante, o Gabriel vai voltar na mesma posição. Volta o Thiago na posição dele. E o Jubal permanece, que o Gustavo machucou. Sem segredos. Com a melhor campanha do campeonato,
O Santos pode conseguir sua classificação para a próxima fase da competição de forma antecipada. Mas Oswaldo de Oliveira quer que o time supere uma etapa de cada vez. Temos ainda 4 jogos, né? E nós precisamos confirmar isso. Se nós conseguirmos ter um rendimento bom, a nossa intenção é buscar o primeiro lugar geral, porque isso vai nos beneficiar nas outras fases. Mas, por enquanto, assim, eu estou pensando no próximo jogo, né? É um passo para as duas direções. Primeiro para a classificação e depois para a classificação geral. Godoy, quando o Oswaldo foi contratado, algumas pessoas lá na Baixada torceram o nariz. Mas o Oswaldo está fazendo um belíssimo trabalho, né? Sem um grande elenco, perdendo ainda jogadores importantes, o Montijo saindo. Ele colocou a casa em ordem, fez aquilo que o Santos mais gosta, que é colocar a moçada em campo, né? Colocar a garotada. O Santos tem essa tradição e o resultado está aí. O Santos é a melhor equipe do Campeonato Paulista até agora, ao lado do Palmeiras, que vai brigando. E aí vamos ver como é que essa equipe se comporta no mata-mata, Godoy. Pô, Garrafa, o profissional que consegue fazer o trabalho bem feito com a estrutura que tem o Botafogo do Rio de Janeiro, no Santos ele só tem a fazer um trabalho excelente e está mostrando o porquê, o quanto é competente, e o Santos, o que oferece de estrutura e de recursos, o Oswaldo está aproveitando muito bem, merece. Daqui a pouquinho, às 19h30, tem Palmeiras e Portuguesa no Pacaembu. Em boa fase depois da chegada do técnico Argel Fuchs, a Lusa, quarta colocada do grupo D, ainda sonha com uma vaga para a próxima fase e promete complicar a vida do Verdão. Linha dura, grita, gesticula, acerta a marcação. Até na hora de brincar com o filho ele é assim. O professor Argel não dá moleza em casa. Nem para o garoto de 10 anos, que sonha um dia em ser goleiro. Quando a gente chuta forte nele no gol, é para ver se ele vai aguentar ficar no gol ou não, né? De alguma forma, ou ele fica de vez no gol ou ele vai sair. Então a gente procura, né, brincar, eu acho que é importante. Os nossos filhos, quando a gente possa trazer isso, os jogadores também trazem. Eu acho que é importante você trazer, até porque treinador de futebol, o jogador fica muito pouco tempo com os filhos. A verdade é que depois da chegada do novo comandante, a postura do time em campo é outra. De 18 pontos disputados, 13 foram conquistados. Uma qualidade que pode render bons frutos, ainda nesse Paulistão. Com os pés no chão e muita humildade, a Portuguesa sabe que uma vitória no clássico de hoje contra o Palmeiras pode mudar a história dela no campeonato. Então a nossa equipe está preparada aí para fazer um bom jogo, sabe da dificuldade. Agora, com a seriedade, com o pezinho no chão, a gente pode sim buscar um resultado positivo. Sem contar que além do retorno do volante William Magrão, o time conta com a artilharia pesada do atacante Henrique. Fico feliz por esse momento aí que eu venho passando, com 7 gols no Campeonato Paulista. Isso daí é fruto de um trabalho que a gente vem se dedicando no dia a dia, né? Então, acredito que Deus tem me abençoado muito. Características muito parecidas com as do rival de hoje à noite. Allan Kardec também é goleador. A bola sobra, tem que botar para dentro. Allan Kardec também é um jogador ali centralizado, né, que joga centralizado ali, fazendo pivô para quem vem de trás. E eu tenho praticamente as mesmas características que a dele. Espero que nesse jogo aí a nossa equipe possa se sair melhor e conseguir um bom resultado lá no Pacaembu. Ele é um jogador que quando a bola passa, principalmente dentro da grande área, ele tem tido uma presença de área muito forte, né? Tem aparecido, tem nos ajudado. E claro que, sem dúvida, se lá do outro lado tem o Allan Kardec, né, que dispensa apresentações, desse lado aqui também tem o artilheiro do Campeonato Paulista, né, o Henrique, né, jogadores bem parecidos, né? Então tem tudo para ser aí um duelo interessante também. Faltando apenas 4 rodadas para o término da primeira fase, a Lusa quer assegurar uma vaguinha na próxima etapa do Paulista. E quem sabe, salvar o primeiro semestre. No Palmeiras, a expectativa é pela vitória para garantir matematicamente a classificação e também torcer por um tropeço do Santos para terminar a rodada, né, na liderança do campeonato. O repórter Luiz Henrique Gurian acompanhou o último treino do Verdão, que vai ter como novidade o paraguaio Mendieta na equipe titular. Confirmado. É mesmo o Mendieta que vai substituir o Valdívia, que além de suspenso, serve a seleção do Chile. A dúvida é a seguinte: rendimento do paraguaio em tempo integral. O que eu conversei com ele era para que entrar no decorrer seja da mesma forma quando ele inicia jogando, porque
Os últimos jogos estão mudando o ritmo, está fazendo a diferença. É um jogador participativo, um jogador que tem uma característica de armação um pouco diferente dos outros meses que nós temos. Ele vem muito de trás, tem o drible. Mendieta entra e Bruno César fica no banco de reservas. Isso depois de ter levado bronca do treinador. Ele teve um destaque muito bem no treinamento e conversei com ele. Bruno, o importante agora era dar uma sequência, né? Se eu for optar por uma situação e depois eu não vou ter o jogo atleta, então vamos analisar. Mendieta, grande jogador. No decorrer do jogo já aconteceu isso no último. Jogou Mendieta e Bruno César. Isso já vem ocorrendo em alguns jogos. Se tiver que acontecer, tenha confiança nos dois, aumenta muito a criatividade da equipe. Time contra a Lusa resolvido, resta agora resolver a questão do cansaço físico que vai, claro, pegar o Palmeiras, porque em 9 dias serão 4 jogos. Começa pela Lusa, passa depois pelo Paulista de Jundiaí em São José do Rio Preto, aí é Vilhena lá em Rondônia e depois a antecipação do jogo com a Ponte Preta para o sábado. Por isso, os cuidados com o time, o Palmeiras já começou. Você vê que em 9 dias, a partir de amanhã, nós vamos fazer 4 partidas. Então, nós vamos usar o elenco. Não vou dizer para você que a gente vai poupar, não. A gente vai administrar da melhor maneira possível, porque todo jogo é importante para nós. Então já passa pela Lusa trabalhar o elenco. Nós temos que ver a recuperação de praticamente todo o elenco que for para esse jogo de quinta e domingo, para a gente poder colocar uma equipe lá, não só com energia, mas uma equipe também treinada, porque sabemos que vão enfrentar uma equipe lá em Rondônia, uma equipe difícil, mas que a gente tem que se superar. Claro, a Portuguesa é considerado para nós uma equipe grande, uma equipe que tem tradição, tem todo o nosso respeito. E por que não tratar dessa forma? Por mais que de repente não tenha uma rivalidade tão acirrada, tem que respeitar a tradição da Portuguesa. E o Palmeiras, além de participar do campeonato, tem essa disputa paralela com o Santos para ser o dono da melhor campanha e assim se beneficiar nas fases seguintes do Campeonato Paulista. A saída do Valdívia, a ausência do Valdívia, a equipe perde muito. Tecnicamente, o Valdívia faz a diferença. Vamos ver se o Mendieta consegue manter o mesmo nível, né? Igual não tem jeito, mas pelo menos no mesmo nível. E a Portuguesa com o Argel, vocês viram aí o Argel sorrindo, feliz da vida. Ele é triste, ele é bravo, ele é emburrado, ele é ignorante, cara. Você viu chutando a bola com força no filho dele. Se um cara faz isso com o filho, você imagina com o adversário, Garrafa. Mas o Argel é tudo isso que você falou, só que é um belíssimo caráter, gente boa demais da conta e está fazendo um belo trabalho na Portuguesa, assim como o Gilson Kleina. Agora, na próxima semana, Godoy, a gente começa a ter uma visão mais exata daquilo que vai ser o Palmeiras no ano do centenário. A partir da próxima semana, o Palmeiras se divide em 2 competições e aí a gente tem que sentir a qualidade desse elenco do Palmeiras. É tudo isso mesmo? O Paulista é parâmetro? O próprio Gilson Kleina já disse que o elenco precisa ser qualificado, pensando na sequência da temporada, Campeonato Brasileiro, mas vamos ficar na torcida para que o Palmeiras se encontre. Está fazendo um belíssimo trabalho até aqui o Palmeiras e o jogo de hoje, o Palmeiras, no meu entendimento, apesar do bom trabalho do Argel, o Palmeiras é favorito mesmo sem o Valdívia. Voltamos a falar do São Paulo, que ontem goleou o Audax por 4-0 no Morumbi. O Garrafa esteve no CT da Barra Funda acompanhando a reapresentação do tricolor. A vitória de ontem frente ao Audax deu ao São Paulo mais do que a classificação antecipada para a próxima fase do Campeonato Paulista. Deu também a liderança provisória do Grupo A com 21 pontos. A quebra do jejum de Oswaldo, que há tempos não marcava, e deu principalmente uma elevada no moral da equipe para o clássico de domingo contra o Corinthians no estádio do Pacaembu. Hoje à tarde, o técnico Muricy Ramalho comandou um jogo-treino entre os reservas contra o Red Bull. E mais uma vez, Pato chamou a atenção. Ainda sem poder estrear pelo tricolor, ele vem se destacando nos treinamentos. E hoje, novamente, deixou sua marca. Apesar do bom momento, Muricy continua sendo cada dia mais exigente com seus jogadores. E hoje não foi diferente. Outro que está em alta no tricolor é Luiz Fabiano, que chegou à marca dos 8 gols em 11 jogos nesse Campeonato Paulista, é o artilheiro da competição e não descartou uma provável convocação para a seleção brasileira. Quanto ao time para o clássico do próximo domingo contra o Corinthians no estádio do Pacaembu, o técnico Muricy Ramalho tem força máxima, mas a definição da equipe só deve acontecer a partir do trabalho de amanhã pela manhã. Do CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva.
Aí, como diz o Valtinho Baiano, lá na praia de Itapema, em Santa Catarina, o Corinthians está num estado de graça, não é? Então, agora é só esperar que ele consiga a classificação, porque tem um cara que comeu tudo as unhas aqui, o Pascoal. O Pascoal já está comendo, já começou a comer a falange, porque as unhas já foram embora, né? O pessoal está rezando, fazendo promessa, mas tem por obrigação de conseguir a classificação e tem que ficar em primeiro lugar o máximo que conseguir de melhor posicionamento na classificação, Garra. E olha, nessa movimentação que eu acompanhei lá do São Paulo, o Pato chamou a atenção positivamente novamente no treinamento, não é? Mas treino é treino, jogo é jogo. Vamos aguardar. O Jadson está dando conta do recado. É inevitável esse tipo de comparação em função da troca que acabou acontecendo. Lamento, né, que as partes fizeram um acordo. O Pato não poderia jogar até de acordo com o regulamento clássico do final de semana, mas o Jadson teria condição. Mas as equipes fizeram aí um acordo, né? Se o Corinthians quiser escalar o Jadson no final de semana, teria que pagar algo em torno de 5 milhões de reais, uma multa. Lógico que não vai pagar. Uma perguntinha insignificante que a população de Novo Horizonte está fazendo. Se o Corinthians colocar o Jadson, o que acontece? O Corinthians tem que pagar 5 milhões. Não. 1 milhão. O Corinthians. Falar em 1, falar em 5, falar em 1 e falar em 5 também. Se quiser colocar, coloca. Mas não vai pagar 1 milhão, não. Não vai pagar depois. Depois do São Paulo que trata de brigar. Isso é um acordo. É um acordo. Se quiser colocar, o jogador é do Corinthians e está inscrito em condições de jogar. Se quiser jogar, pode jogar, põe para jogar. Entendeu? De acordo com o regulamento do campeonato, ele tem condição legal de jogo. Acabou. Só que não vai colocar, não. Tem essa multa aí, que falaram ontem, era 1 milhão, hoje falaram em 5 milhões. Eu, sinceramente, não sei o valor exato, mas são 2 valores que foram divulgados aí, 1 milhão e 5 milhões. E até como o acordo foi feito por parte de Cavaleiros, eu entendo que de forma equivocada, seria muito legal. O futebol não é profissional, é hora de promover o clássico. Quem não queria ver o Jadson contra o São Paulo e posteriormente o Pato contra o Corinthians? Mas os caras preferem não, então tudo bem. O André já ferrou o São Paulo uma vez. O Mário Gobi, não sei não, o Mário Gobi tá muito bonzinho. Vai que o Mário Gobi resolve dar um chute no balde. E se o Mário Gobi sair da presidência do Corinthians e entrar outro presidente? Aí também o acordo vai por água abaixo. Pede licença, vai lá e põe o Jadson pra jogar. No próximo ano o Jadson pode jogar, de acordo? Não, vai pôr agora no domingo. Mas não vai jogar. Vai enquete. Sugestão de enquete. O Jadson joga ou não? Eu gostaria que jogasse, mas não joga. O Marquinho, secretário de esporte lá da prefeitura de Diadema, tá falando que o Jadson vai jogar. Não vai jogar. Felizmente não vai. Gostaria que jogasse. Não vai. Os caras vão pipocar, não vão por entrar nessa briga jurídica aí ou gastar 1 milhão, 5 milhões que seja. Não vai jogar. O Pascoal vai continuar queimando vela, então. E vai fazer falta, porque tá jogando demais o Jadson. Deu certo, deu liga. É um casamento que deu certo, Michele. Sei não, Mano pode surpreender. Não vai, na verdade. Bom, o Corinthians continua vivo na luta por uma vaga na próxima fase do Paulistão. O foco agora é o clássico contra o Tricolor, domingo no Pacaembu. Do CT Joaquim Grava, o repórter Jonas Campos tem as informações do Timão. Apesar da boa fase e das 4 vitórias nos últimos 4 jogos, o técnico Mano Menezes já tem uma boa dor de cabeça para o clássico de domingo contra o São Paulo no Pacaembu. O treinador não vai poder contar com Jadson, que por questões contratuais não pode enfrentar o ex-clube em 2014. Com isso, o Mano trabalha com 3 possibilidades para a posição: Renato Augusto, Danilo e Emerson Sheik. Já o garoto Luciano, que marcou 4 gols nos últimos 2 jogos e é o novo xodó da torcida, é presença garantida para a partida do domingo. Nesta quinta-feira, o jovem atacante deu sua primeira entrevista coletiva desde que foi apresentado no Timão e, com certa timidez, falou sobre o bom momento que vive. Tá envergonhado, meu? Um pouquinho de vergonha, mas isso aí a gente vai se acostumando com o tempo. É um momento único, né? Muito gratificante para mim, estar vestindo a camisa do Corinthians e sendo iluminado em 2 jogos, fazer 4 gols. Então continuar na mesma pegada para não deixar cair isso aí. Quem também treinou com bola e pode estar à disposição para o jogo de domingo é o peruano Paolo Guerreiro, que debaixo de muita chuva trabalhou normalmente com os companheiros. Por outro lado, uma notícia preocupa a todos por aqui. Segundo o departamento médico do Corinthians, Romarinho, com dores na coxa esquerda,
passa a ser dúvida para o clássico de domingo contra o São Paulo no Pacaembu. A comissão técnica aguarda a evolução do caso para saber se vai poder ou não contar com o jogador. Do Centro de Treinamento Joaquim Grava, Jonas Campos para a TV Gazeta. Olha, com o elenco do Corinthians voltando à melhor forma, melhor condicionamento físico, no caso o Danilo, o Emerson, não é? Esse garoto que chegou agora, o Jadson não fica de fora, mas o Mano tem opções, Godoy. Ontem já foi no jogo, né? O Mano está conseguindo dar uma nova cara, está conseguindo montar esse Corinthians. A laranja, que não tinha mais o que espremer, começou a dar caldo novamente, e isso é muito bom. O Corinthians, no meu entendimento, encostou no Ituano para a alegria do Pascoal, como você bem disse, está roendo unha, mas acho que o Corinthians vai emplacar, vai conseguir essa classificação, não em primeiro do grupo, mas em segundo lugar, depois joga com o Botafogo. O Mano está dando aquilo que se esperava dele, né? Qualidade a esse time, o time está engrenando, o Renato Augusto é outra opção também para o clássico, o Guerreiro pode voltar. Espero um grande clássico, essa é a minha torcida. Um grande clássico no Pacaembu e sem violência. Em compensação, o Acas Fellinger, que é assessor de imprensa do Ituano, tá com as pernas bambas. Mas, ó, quando o time tem reservas que ameaçam a titularidade, ninguém se acomoda. É o que está acontecendo no Corinthians agora. E aí tem uma notícia aqui do site gazetesportiva.net, rapidinho, que o Sindicato dos Atletas está processando o Corinthians pela invasão, por aquela invasão que aconteceu. Está abrindo aqui a notícia, daqui a pouco eu dou mais informações. E depois da vitória, parte da seleção brasileira já desembarcou em São Paulo. O repórter Felipe Suboril acompanhou a chegada dos jogadores e da comissão técnica. Confira. Depois da vitória por 5-0 sobre a África do Sul, no último amistoso da seleção brasileira, antes da convocação para a Copa do Mundo, os jogadores desembarcaram aqui em São Paulo, os que atuam no Brasil e também o goleiro Júlio César. Para eles, ninguém tem cadeira cativa na lista de Felipão. Essas situações tem que ser com o treinador, né? Não tem como eu responder. Mas acredito eu que 80% a 90% do time, pelas convocações que ele vem fazendo, já está praticamente definido. É difícil falar, né? Mas acho que ele procurou manter a base em todas as convocações, né? Depois da Copa das Confederações. Então, se tiver que mudar, acho que alguma coisa muda em fato de lesão ou alguma coisa assim desse aspecto. Você está dentro? Ainda não sei. Se eu pudesse falar, pudesse passar os dias logo para chegar o dia 7, a gente saber ansiosamente, porque é um sonho, né, para mim, disputar uma Copa do Mundo. Ninguém se vê garantido na seleção, até porque a gente sabe como que é o futebol e a gente tem que sempre estar com essa desconfiança e procurando passar credibilidade e confiança para o nosso torcedor, para a nossa comissão técnica, para confiar na gente, a nossa torcida nos nossos clubes. E nós vamos conseguir isso aí no nosso dia a dia, fazendo um bom trabalho, cada um pela sua equipe. E para chegar nessa Copa do Mundo com um ritmo maravilhoso, com muita confiança. E nós vamos jogar em casa, né, com o apoio do nosso torcedor. Nós já tivemos aí a Copa das Confederações, que serve como parâmetro do que vai ser o ambiente para a gente, um ambiente de muito apoio. Mas nós dentro de campo, nós jogadores, nós sabemos que para ganhar a Copa do Mundo, nós vamos ter que sofrer e fazer muito mais do que nós fizemos na Copa das Confederações. Depois da convocação para a Copa do Mundo, a seleção brasileira tem mais 2 amistosos. Um contra o Panamá e outro contra a Sérvia, antes da estreia, dia 12 de junho contra a Croácia. Antes de passar a palavra para o Godoy e para o Garrafa, só para falar o seguinte, o Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo entrou com um processo na Justiça Trabalhista contra o Corinthians, pedindo indenização ao elenco no valor de R$200 mil para cada um dos 31 jogadores. Com isso, o valor total da indenização chegaria a R$6.200.000. Os atletas ainda não estavam no gramado, né? Quando aconteceu aquela confusão, eles se refugiaram nos vestiários do CT Joaquim Grava. Então, essa é a informação quentinha para vocês aí de casa. Godoy. Não teremos nenhuma surpresa na lista do Felipão, a não ser que aconteça aí alguém fraturar a perna, contusão grave, mas não teremos surpresa. Quem foi, quem não foi, não irá, e quem foi também ficará de fora, porque não terá lugar para todos. É por aí mesmo, o Felipão já está praticamente com o grupo fechado, só um problema de última hora e por isso é importante que os outros jogadores continuem na ativa. Quem não se lembra do Emerson, aquela Copa foi cortado, né? A seleção já estava inclusive,
Aí acabou, o capitão sendo cortado, foi chamado outro jogador. O próprio, aquele lateral, o Zé Carlos, do São Paulo, o Zé Carlos Papagaio, foi chamado na última hora. Ou seja, a boleirada que tem a possibilidade de ser convocada, tem que continuar trabalhando firme. Numa emergência, o Filipão vai olhar para quem tiver melhor. O programa de hoje termina aqui. Amanhã tem mais Gazeta Esportiva a partir das 6 da tarde. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau. Fiquem com Deus. Ainda é possível.